Você ouve a partir de agora Gotas de Luz, uma mensagem de vida e esperança a todos. Gotas de Luz, trazendo o Espiritismo para bem perto de você. Realização: União Espírita de Monte Alto. Iniciando o programa de hoje, passamos a apresentar Histórias que a Vida Conta. Quase sempre acreditamos que as crianças não entendem o que acontece ao seu redor. Tomamos decisões, inclusive a respeito de suas próprias vidas, sem nos importar com seus sentimentos. Assim acontece nas separações conjugais, em que se decide com quem ficarão os filhos. Assim é quando se decide mudar de residência e até mesmo quando se opta por transferi-los de uma para outra escola. No entanto, as crianças estão atentas e percebem os acontecimentos muito mais do que possamos imaginar. A jornalista Shira, que apesar do regime de opressão e abandono que viveu na China, manteve um programa de rádio em Nanquim, conta uma história singular em seu livro, As Boas Mulheres da China. Havia uma jovem que se casou com um rapaz muito culto e de projeção política da China. Durante 3 anos, pelo seu status, ele foi estudar em Moscou. Ela viveu anos de felicidade ao seu lado. Um casamento que foi abençoado com 2 filhos. Era uma mulher de sorte, comentava-se. Então, exatamente no momento em que o casal se alegrava com o nascimento do segundo filho, o marido teve um ataque cardíaco e morreu repentinamente. No final do ano seguinte, o filho mais novo morreu de escarlatina. Com o sofrimento causado pela morte do marido e do filho, ela perdeu a coragem de viver. Um dia, pegou o filho que restava e seguiu para a margem do rio Yangtze. Seu intuito era se unir ao marido e ao bebê na outra vida. Parada à beira do rio, ela se preparava para se despedir da vida quando o filho perguntou inocentemente: "Nós vamos ver o papai?" Ela levou um choque. Como é que uma criança de 5 anos podia saber o que ela pretendia fazer? E perguntou: "O que é que você acha?" Ele respondeu: "É claro que vamos ver o papai. Mas eu não trouxe o meu carrinho de brinquedo para mostrar para ele." Ela começou a chorar. Nada mais perguntou. Deu-se conta de que ele sabia muito bem o que ela pretendia. Compreendia que o pai não estava no mesmo mundo que eles, embora não fizesse uma distinção muito clara entre a vida e a morte. As lágrimas reavivaram nela o instinto materno e o senso de dever. Tomou o filho no colo e, deixando a correnteza do rio levar a sua fraqueza, retornou para sua casa. A mensagem de suicida que tinha escrito foi destruída. Enquanto fazia o caminho de volta ao lar, o menino tornou a perguntar: "E então, não vamos ver o papai?" Procurando engolir o pranto, ela respondeu: "O papai está muito longe. Você é pequeno demais para ir até lá. A mamãe vai ajudá-lo a crescer, para que você possa levar para ele mais coisas, e coisas muito melhores." Depois disso, ela fez tudo o que uma mãe sozinha pode para dar ao filho melhor. As crianças não são tolas, e muito mais do que possamos imaginar permanecem atentas, em especial a tudo o que lhes diga respeito. Percebem os desentendimentos conjugais, as dificuldades domésticas, a ponto de ficar enfermas. Por tudo isso, preste mais atenção ao seu filho. E, sobretudo, fale com ele sobre dificuldades e sobre as soluções possíveis. Não o deixe crescer ansioso e triste. Ajude-o a viver no mundo seguro e firme. O nosso programa Gotas de Luz já teve início. Vocês tiveram aí Histórias que a Vida Conta. E o Nildaí nos trouxe a história com o título A Palavra da Inocência. Cacilda, nós vamos falar sobre esse assunto. Você preparou
com muito carinho. E a historinha chama a atenção de um detalhe muito importante, né? A mãe desesperada por perder o marido e um dos filhos estava tão desesperada a ponto de pensar em fazer uma bobagem. E o filho pequeno, que a gente pensa e chama a atenção desse detalhe, né? A gente às vezes pensa que as crianças não entendem, entendeu perfeitamente qual era a intenção da mãe, né? E acabou desarmando a mãe. E esse assunto é muito interessante. E há quem diga, nessas circunstâncias, Cacilda, de que a vida é minha, eu faço o que eu quero, ninguém tem nada com isso, né? Agora, o homem tem direito de dispor da sua própria vida? Nós sabemos que não, né? Às vezes a gente pensa o contrário, mas nós não temos, não. O homem não tem direito, só Deus é que tem esse direito. E o suicídio voluntário, ele é uma transgressão da lei divina. Então, a pessoa que se suicida, achando que vai morrer, né? Mas a morte não existe, então nós não morremos. E o que morre é o corpo, a matéria, o envoltório físico, jamais o espírito. Então, assim mesmo, a pessoa cometendo suicídio, aniquilando essa nossa vida orgânica, nós continuamos a viver. Então, essa realidade é, sem sombra de dúvida, mais uma decepção e um engano para a criatura que tenta fugir, né, dos seus problemas, ali das suas angústias. Então, pelas portas, a gente diz portas enganosas, portas falsas, né, do suicídio, acredita o ser humano que está dando fim ali aos seus dramas. Mas, em verdade, ele está criando mais um e ainda em piores condições, né, de graves proporções. Em qualquer circunstância, diante dos maiores obstáculos da nossa vida, que a gente possa estar enfrentando, matar o corpo é uma hipótese que jamais deve ser ventilada, mesmo por brincadeira, ou até por invigilância. A gente fala em vigilância porque, sem querer, a gente pode passar esse pensamento. Existe uma infinidade de espíritos, né, desencarnados, vamos dizer assim, também em quadros atormentados, que estão atuando em sintonia conosco. Eles sintonizam conosco e lutam aí para que prossigamos com essa ideia absurda de morrer. Quando a pessoa começa a pensar nisso, ela sintoniza com esses espíritos que pensam a mesma coisa e fortalecem essa ideia. Fortalecem. Às vezes é uma nuvem de espíritos, né? A gente fala uma quantidade grande com os quais a gente acaba sintonizando. Então, e quem acredita que acabando com o corpo através do suicídio tem ali os seus sofrimentos findados, não imagina nem de longe o verdadeiro sofrimento que está criando para si mesmo. E se de alguma forma nós nos sentimos feridos, né, na nossa vida, em uma atual circunstância, desiludidos, decepcionados, infelizes, né, ante as circunstâncias da vida, antes de pensar em morrer, vamos utilizar a mesma força, mas de maneira inversa, né, procurando eliminar o egoísmo, a vaidade, a violência, a revolta, a preguiça, o desânimo. Então, procuremos acabar com os nossos defeitos e, em pouco tempo, o desejo de morrer será substituído por uma imensa vontade de viver, pois que a vida é uma dádiva de Deus. Mas, Cacildo, o que leva alguém a cometer o suicídio? Quais as causas? Olha, ainda que a pessoa tenha... Cada um vai oferecer uma causa às vezes, né? Mas ainda que a pessoa tenha péssimas condições de saúde, de trabalho, problemas, não se pode admitir a fuga da vida, porque todos nós temos dificuldades, né, e desilusões. Então, muitas são as causas, mas a gente vai citar que as morais são as que predominam, tendo em vista, Pinheiro, que é nos países mais ricos que o suicídio atinge um número alarmante. Esse é o dado interessante, né? É interessante a Os gente países mais evoluídos. Né, onde primeiro não existe mundo. o problema financeiro e os reflexos do problema financeiro. Então, não é em virtude desse problema, Muito né? mais de fundo moral, né? Mais de fundo moral. Então, e se é nos países abastados que a gente vê que o índice de suicídios é mais impressionante, presume-se que as causas sejam até a falta de religião. De religiosidade, né? É, a falta de religiosidade. Aquele que se submete às leis divinas, aceitando-se como é, né, a situação em que está vivendo, possui aquela paz interior. E com isso ele está vacinado contra as tentações inferiores que podem conduzi-lo ao suicídio.
Então, ser feliz ou infeliz depende do caminho que nós estivermos trilhando, isto é, ou do materialismo ou do espiritualismo. Então, nós percebemos que os religiosos autênticos, esses vivem em paz, o que já não ocorre com aqueles que ainda não possuem um rumo a seguir. E, portanto, eles se encontram aí vivendo grandes ansiedades que às vezes os levam ao suicídio. Então, o suicídio, além de ser uma rebeldia contra as leis divinas, porque ele destrói o corpo, que é uma dádiva de Deus, como nós dissemos, é também o fruto da ignorância, pois ninguém consegue fugir de si mesmo. Então, mesmo deixando o corpo, o espírito continua a viver os seus problemas, só que aí, desencarnados, são terrivelmente agravados em consequência do suicídio. Nós vemos pessoas que, no momento de desespero, no momento em que há um desastre financeiro, uma doença incurável, uma frustração amorosa, uma traição, acabam tomando esse rumo do suicídio, né? E pelo que você está acabando de dizer, isso jamais é solução. E hoje a gente vê até os casos que você citou, e muitas pessoas procuram até psiquiatras com queixa da solidão, que também explicam os casos de suicídio. Então, mas qualquer que seja o motivo que tenha levado o suicida a essa loucura, uma coisa é certa. Depois da morte, ele percebe aí desolado, né, a armadilha em que caiu. Então, ele supunha que morto estaria livre de seus problemas, que alcançaria tranquilidade, né, que encontraria solução para o seu problema insolúvel, que tudo estaria resolvido. E o suicídio jamais foi solução. Como você disse, ele nunca resolveu problema algum, pelo contrário, ele só serve para complicar mais a situação. E o homem não é apenas o corpo de carne e osso, isso é que é importante a gente frisar, né? O homem são o quê? São os sentimentos, suas qualidades, seus anseios, o senso moral. Então, e esta parte fundamental, esta parte espiritual, ela continua existindo, vivendo. E o espírito jamais encontrará felicidade se ele chegou até ali pelo suicídio. E o seu sofrimento será maior do que no plano material. E ele terá de reharmonizar-se com a vida, com ele mesmo, em uma outra vida corpórea. Isso é certeza. E são os próprios suicidas, né, que vêm até nós em reuniões mediúnicas e nos alertam sobre isso. Você ouve e se informa aqui em Gotas de Luz. Muito bem, estamos de volta ao nosso programa Gotas de Luz. Hoje, a nossa companheira Cacilda Nega Ambrósio trazendo este assunto à baila, um assunto que merece sempre a nossa reflexão. Às vezes, as coisas ficam pretas, como a gente costuma dizer. E aí o fulano, a pessoa que estiver nessa situação, chega até a pensar que Deus se esqueceu dele, né? O que você teria a dizer? Realmente, às vezes pode acontecer, mas Deus jamais se esquece de seus filhos, né? De nós, a quem ama e protege. Então, nós é que nos esquecemos dele. Nós esquecemos suas leis, nós violamos essas leis, nós desobedecemos. Então, o sofrimento, ele veio até nós na forma de uma dor no corpo ou na alma, exatamente para o nosso burilamento espiritual. E nós, então, nesse momento, nos revoltamos, ficamos inconformados. Nada, porém, de procurar a porta falsa da destruição nesses momentos. Nós devemos ter fé, paciência, humildade, persistência, né? Peçamos a Deus, então, as suas bênçãos, né? E vamos nos esforçar no caminho do bem. E os motivos de suicídio, a gente tem que pensar que são de ordem passageira, humana, são relacionados às vezes às coisas aqui da Terra, muito materiais. Agora, as razões de viver, elas já são de ordem eterna e sobre-humana. Então, a vida hoje é o quê? O resultado do ontem e o instrumento de futuro, porque nós estamos vivendo hoje, nos programando já para vidas futuras. Então, nós devemos aceitar com coragem as vicissitudes da vida, que são outros tantos remédios para nossas imperfeições. E saibamos esperar com paciência a hora fixada para o termo da nossa vida aqui na Terra. E a sugestão é de Joana de Ângeles. Ela diz assim: educar a nossa mente no bem e disciplinar o comportamento moral, jamais dando guarida às ideias suicidas. Né? Então, a gente repetindo, educar nossa mente no bem, disciplinar o comportamento moral, jamais dando guarida às ideias suicidas, cultivar o hábito da prece e ter pensamentos otimistas,
sempre estimulando conversações edificantes, né, que elas nos impedem, então, da autodestruição. Trabalhar pelo bem geral, nos libertando da presunção e do egoísmo, sempre de mãos dadas ali com amor fraternal, que isso nos guiará com segurança por todos os dias, né, sem nos preocuparmos. Ô Cacilda, a gente pode considerar suicida só aquele que destrói o corpo violentamente através de um tiro, de um enforcamento, de veneno, ou existem outras formas de suicídio também? Não é suicida, como você disse, apenas aquele que elimina a própria vida com uma arma, né, ou de uma outra maneira violenta, mas também aquele que comete excessos que resultem na antecipação da morte, às vezes o álcool, excesso até de alimentos, né, a própria alimentação, drogas, né, remédios. Então, aquele que não cuidando do corpo físico, que acaba esgotando o tônus vital, né, o seu fluido vital que lhe asseguraria uma existência, às vezes, longa para realizar o seu aprendizado, que é o objetivo, né, cumprir suas tarefas, então esse está cometendo um suicídio indireto. Por isso que o programa vai atingir a todos nós, né, Pinheiro? A gente vai dizer para todos. Então, todos os suicidas, é importante pensar que seja desse ou daquele tipo, vão responder pelo seu gesto, segundo as circunstâncias que o motivaram, que pode atenuar ou agravar a falta. Cada caso tem a sua responsabilidade. O desespero é inimigo do bom senso. Então, passada a tempestade, vem a bonança. E o evangelho significa sempre o refúgio e defesa para a nossa alma diante das lutas, dos problemas, das aflições. E sempre a gente lembrar dos ensinamentos de Jesus. Eles permanecem. E um deles, para a gente estar lembrando, quando ele diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, busquemos, né, os ensinamentos de Jesus, que a gente acaba se fortalecendo. Uma outra questão que eu gostaria de colocar para você é que, de repente, da mesma maneira que nós falamos, tem alguém que pode estar do lado de lá e torcemos para que isso não esteja acontecendo, pensando nessa ideia de suicídio, e uma maioria pode estar pensando, eu nunca pensei em suicídio, não me passa pela cabeça um negócio desse, e, portanto, esse assunto não me interessa, né? O que você teria a dizer para essas pessoas? Como nós dissemos, que existe o suicídio, aquele que decorre daquele gesto, né, alucinado, violento, vamos dizer, que leva a pessoa a perder a noção da realidade, que é o que nos choca, até nos comove, mas existe o suicídio lento, desgastante, fatal, que passa despercebido, esse a gente não percebe. Então, muitas são as vítimas da autodestruição, né, por equívocos morais, excessos físicos, até leviandades espirituais. Por exemplo, fumantes inveterados, os toxicômanos, alcoólatras, sexólatras. Muitas às vezes estão ouvindo e falam, bom, eu não estou encaixado em nenhum desses. Mas aí entra a ira, a angústia, a O equilíbrio insatisfação, emocional. acaba perdendo tudo isso. A insatisfação, a rebeldia, a ociosidade, aquela ansiedade contínua, o ciúme, a avareza. Olha, então quantos de nós cultivamos estes e outros vírus perigosos, né? E adoecemos, avançando ali insensatamente para um suicídio. E não pensamos que é isso, né, Pinheiro? E qual seria a melhor atitude diante disso tudo? Nós devemos ter atitudes e comportamentos sadios. Então, vamos nos corrigir de tudo isso, cada um já analisando, né, o que está sentindo, corrigir. Orar e meditar, anulando essas construções negativas. Nós temos amar e servir indistintamente e em qualquer situação. Seguir Jesus, sempre guardando a certeza de que tudo que nos acontece ocorre sempre para o nosso bem. Pare, ouça e medite. Momento de reflexão. O suicídio é considerado como a falta mais grave passível de ser cometida pela criatura humana. O suicida viola o instinto de conservação, força admirável da qual é dotado o princípio espiritual e que dá a ele a vontade e a obstinação de lutar pela sua sobrevivência. Embora seja um crime de consequências tão funestas e combatido por todas as religiões, seus índices têm crescido de forma significativa, especialmente nos países desenvolvidos e nas classes mais bem favorecidas economicamente. Várias condições são anotadas como responsáveis pelas diversas causas de autocídio. Dificuldades econômicas, perda de ente querido, frustração amorosa, complexo de culpa, viciações múltiplas, etc.
Allan Kardec, sintetizando a questão, afirma que, se excetuarmos os que se verificam por força da embriaguez e da loucura, é certo que, sejam quais forem os motivos particulares, a causa geral é sempre o descontentamento. Joana de Ângeles, no livro Após a Tempestade, completando o tema, diz que a base real do autocídio está no orgulho ferido. O suicida é uma alma extremamente orgulhosa que, ante o descontentamento, prefere a morte ao esforço nobre para a superação do obstáculo ou da frustração. Lembra Joana que a vontade do suicida é destruir Deus, mas como isso não é possível, ele destrói a si mesmo, que é a mais sublime criação de Deus. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, questão 957, diz: as consequências do suicídio são as mais diversas. Não há penalidades fixadas e, em todos os casos, elas são sempre relativas às causas que o produziram. Mas uma consequência a que o suicida não pode escapar é o desapontamento. De resto, a sorte não é a mesma para todos, dependendo das circunstâncias. Alguns expiam sua falta imediatamente, outros numa nova existência que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Há, porém, as consequências que são comuns a todos os casos de morte violenta, as que decorrem da interrupção brusca da vida. Observa-se a persistência mais prolongada e mais tenaz do laço que liga o espírito ao corpo, porque este laço está quase sempre em todo o vigor no momento em que foi rompido. Na morte natural, ele enfraquece gradualmente e, às vezes, se desata antes mesmo da extinção completa da vida. As consequências desse estado de coisas são o prolongamento do estado de perturbação, seguido da ilusão que, durante um tempo mais ou menos longo, faz o espírito acreditar que ainda se encontra no número dos vivos. A afinidade que persiste entre o espírito e o corpo produz, em alguns suicidas, uma espécie de recuperação do estado do corpo sobre o espírito, que assim se ressente dos efeitos da decomposição, experimentando uma sensação cheia de angústias e de horror. Este estado pode persistir tão longamente quanto tivesse de durar a vida que foi interrompida. Em alguns casos, o suicida não se livra das consequências da sua falta de coragem e, cedo ou tarde, expia essa falta de outra maneira. É assim que certos espíritos que haviam sido muito infelizes na Terra disseram haver se suicidado na existência precedente e estar voluntariamente submetidos a novas provas, tentando superá-las com mais resignação. De forma didática, podemos separar em 3 fases o processo de reparação do suicídio. Primeira fase: expiação na erraticidade. Corresponde ao sofrimento do suicida no mundo espiritual logo após o seu desencarne. Segunda fase: reencarnação compulsória. Consiste na existência corporal que segue aquela onde ele cometeu o suicídio. Geralmente é de curta duração, objetivando recompor o corpo espiritual lesado. Terceira fase: reencarnação como teste. Trata-se de uma nova existência física onde o espírito faltoso vai deparar-se com a mesma condição frustrante que o levou ao suicídio no passado para superá-la e, assim, concluir o resgate do erro. Joana de Ângeles, no livro Após a Tempestade, nos fala dessas consequências. Aqueles que esfacelam o crânio reencarnam com a idiotia, surdez-mudez conforme a parte do cérebro afetada. Os que tentaram o enforcamento reaparecem com os processos da paraplegia infantil. Os afogados com efizema pulmonar. Tiros no coração, cardiopatias congênitas irreversíveis. Os que se utilizam de tóxicos e venenos sofrem sob o tormento das deformações congênitas, úlceras gástricas e cânceres. É Joana ainda que nos diz:
Espera pelo amanhã, quando o teu dia se te apresente sombrio e apavorante. Se te aparecem insuportáveis as dores, lembra-te de Jesus. Ora, aguarda e confia. Você ouve e se informa aqui em Gotas de Luz. Cacilda, nos reportando a historinha de hoje, que o Neudair nos trouxe, que é a palavra da inocência, a história da mãe ela não comentou nada com a criança, mas a criança percebeu a intenção da mãe. O que a gente poderia aferir disto? É que nós vamos dizer que é muito importante, Pinheiro, a gente compartilhar com nossos filhos, né, tudo o que nos acontece. Lógico, nós vamos ver a idade da criança, mas seja doença grave de alguém, né, da familiar, o desencarne também de um familiar, de pessoas próximas, crises financeiras que nós atravessamos, às vezes brigas do casal, os nossos sentimentos e por aí afora. Então é importante nós compartilharmos. Crianças acima de 3 anos já conseguem entender tudo o que se passa ao redor. Então negar ou esconder as coisas só serve para torná-las piores e maiores. E nós podemos nos surpreender com a capacidade de compreensão dos nossos filhos diante de situações que para nós são complicadas. Eles conseguem entender melhor que nós. E a gente tem que pensar que esses momentos são aqueles em que precisamos estar mais unidos. E a verdade só vai nos aproximar para que enfrentemos juntos o que houvermos de enfrentar. E também, se estamos juntos nisto e confiamos na justiça, no amor de Deus, vamos compreender que todos podemos crescer através do desafio e que o nosso comportamento diante de uma adversidade também é educação para os nossos filhos. A maneira como nós estivermos reagindo, nos comportando. Outro aspecto da historinha é que o marido e o filho morreram, desencarnaram, né? E a esposa ficou desesperada e aí estava com essas ideias de suicídio. O que a gente poderia comentar? Como a gente pode lidar com um momento difícil desse e com a morte, principalmente? Olha, é interessante. Nós temos até o caso de um jovem que é o contrário. Aí é o jovem que, com a morte da esposa, ele pensou em se matar também, Pinheiro, na expectativa, que muitos pensam, de se encontrar com ela e serem felizes. Muitos pensam assim, né? Pensa assim, então é importante. Perde um ente querido, fala, eu também vou para lá porque eu vou ficar junto. Eu vou me encontrar. E era o pensamento dessa esposa. Então, no caso aqui, era a esposa que morreu e o jovem procurava. Então, ele achou que a vida ficou muito difícil depois da morte da esposa. Então, a gente vai ver quem pensa assim. Em primeiro lugar, existe um egoísmo disfarçado aí na busca de uma pretensa felicidade após a morte. Né? É um egoísmo da pessoa. E aí, esse mesmo rapaz dizia, olha, eu vou me matar porque não faz sentido viver sem aquela pessoa maravilhosa, né? E então, é um egoísmo também vestido de desprezo pelo resto da humanidade. Você esquece Só aquela pessoa que pessoa. tem valor, né? Não lembra de mais ninguém. Todo o resto. Então, é até compreensível, realmente, que quem separe, né, dos entes queridos sinta falta, que sinta saudade, que chore, que sinta essa separação mesmo. Mas nós não podemos aceitar que faça disso um motivo para acabar com a vida. Então, se nós já estamos passando pelo que passamos, exatamente por termos perdido, vamos dizer assim, ou nos separado, né, daquele ente querido, daquela criatura especial, nós não temos o direito de fazer outras pessoas sentirem o mesmo em relação a nós, às vezes outros filhos, né, pai, mãe, irmãos. Então, por quê? Nós sabemos o quanto dói, o quanto é desagradável essa sensação de perda, vamos dizer assim. Então, imagine fazer outras pessoas sofrerem sofrimentos iguais a esse de uma forma ainda mais agravada, posto que a nossa morte será aí decorrente de um fato deliberado, né? Nós que estamos escolhendo essa morte. E aí pode até relacionar uma coisa com a outra. Se a dor que a gente está sentindo, que perdeu um ente querido, é intensa, nós também vamos provocar essa mesma dor em outras pessoas queridas. É isso mesmo. E a gente, né, nós temos pais, outras pessoas que continuam, amigos, criaturas que nos amam, filhos, sei lá, pessoas que dependem de nós, né, da nossa alegria, da nossa companhia. Então, por que não pensar primeiro neles, sem o egoísmo? Então, quase sempre nós estamos tentando disfarçar o nosso egoísmo. O amor não pode ser perdido.
por mais que a gente ame. Então, não há perda nem da parte de quem ficou e nem por quem partiu. Os nossos laços de amor, eles se estendem ao infinito. Então, cabe a nós aproveitarmos o tempo e fazer a pessoa, fazer a parte que nos cabe aqui, agora. Então, é difícil realmente nós superarmos esses primeiros momentos da separação, que é uma separação temporária, né? Dos seres amados. E ao contrário do que muitos pensam, né, Cacilda, nós não somos aqui, não estamos ditando regras não, né, mas por toda a literatura espírita, pelos estudos que se faz, a pessoa que se entrega achando que vai encontrar lá, acaba não encontrando coisa nenhuma. É preciso esperar o momento exato, né? Estará numa sintonia diferente, né? Não vai se encontrar mesmo. Porque não é um local só único, né? Essa ideia de que todo mundo vai para o mesmo lugar, não existe separação mesmo, né? Cada um de acordo com a sua evolução, né? Aquele que foi cumprindo a hora determinada, e bem, ele está bem. Esse que está indo está revoltado, porque ele está revoltado com Deus, ele está suicidando, transgredindo uma lei, ele está numa outra sintonia, né? Dificilmente vai estar ali junto, né? E você disse que é difícil a gente superar esses primeiros momentos da separação temporária, né? Qual seria a melhor atitude, então? Sempre alimentar esse amor através do desempenho honesto da vida. Devemos orar por aquele que partiu, né? Se nós sentimos saudade, podemos chorar, mas controladamente. Pensando na possibilidade do ser amado estar ao nosso lado, imaginemos o quanto essa criatura não está sofrendo em vendo o nosso estado, né? De revolta, esse estado lastimável. Então, orar com amor, desejando sempre o melhor, pensando no bem-estar, na sua adaptação na nova vida. Então, devemos esquecer um pouquinho de nós e não ficar remoendo. E agora, o que será de mim, né? O que eu vou fazer da minha vida? Então, vamos cuidar dos nossos compromissos, obrigações e até das obrigações que eles deixaram. E pedir a Deus que nos dê forças para prosseguir, sempre inspiração para encontrar o melhor caminho. E com confiança em Deus, logo nós vamos encontrar as várias respostas da vida. E a passagem do ser querido de uma para outra vibração não é perda. Né, como a gente costuma dizer, é sim ganho. A desencarnação é uma abençoada libertação e a convivência foi momentaneamente interrompida. Então, por mais que pareça demorar esse reencontro, quando isso acontecer, a gente vai perceber que ele não passou nada mais que um minuto, um lapso de tempo, né? E que vai ser recompensado quando a gente se reencontrar, aquela perfeita comunhão. É preciso esperar o momento certo. Esperar o momento certo. Agora, será que ajudaria, porque talvez seja uma das falhas, né, do ser humano, saber por que nós estamos aqui na Terra? Muita gente não consegue entender o verdadeiro sentido, o objetivo de estar aqui, né? Olha, é muito importante, Pinheiro, porque todos nós temos um instinto do progresso e nós queremos caminhar, mas para onde? Então, ninguém pensa nisso o suficiente. O homem ignorante ainda dos seus destinos é como aquele viajante que percorre maquinalmente sua rota, sem conhecer o ponto de partida nem o ponto de chegada e sem saber ainda o motivo da sua viagem. E por isso é que, sem dúvida, qualquer problema qualquer obstáculo faz com que ele tenha vontade de parar. Né? E ele também não está preocupado em atingir o alvo, que ele nem sabe qual é o alvo a ser atingido. Então, a gente percebe que, às vezes, a obscuridade de muitas doutrinas levam muitos espíritos para o materialismo. Então, eles ficam dispostos a acreditar que tudo acaba com a morte. Né, que o destino do homem é desaparecer no vácuo, né, após a morte. Então, isso contraria toda a noção de justiça e de progresso. E o ser humano temporariamente pertence à matéria, né? Então, o corpo ele não passa de um vestuário de empréstimo, de uma forma passageira. É um instrumento, o nosso corpo, por meio do qual a alma prossegue neste mundo a sua obra de depuração e de progresso. Então, a vida espiritual é a vida normal, verdadeira, sem fim. Mas, por enquanto, nós temos que viver aqui, aproveitar a oportunidade do corpo, né? E o que seria a vida para nós? Vida. Qual o sentido de vida? Olha, conforme nós vamos nos elevando, conhecendo mais, é como se a gente estivesse subindo numa montanha e de lá das alturas a gente passa a enxergar melhor. Então, a vida não é mais aos nossos olhos como ainda é para os olhos da multidão. Por exemplo, aquela vã procura de satisfações passageiras. A gente vê que a maioria das pessoas vivem apenas procurando satisfações mas sim, a vida é um meio de aperfeiçoamento intelectual,
de elevação moral, é uma escola onde se aprendem, né, docilidade, paciência, dever e tantas outras coisas. E essa vida, para ter proveito, ela não pode ser isolada. Então, antes do nascimento e depois da morte, nós temos ali uma multidão de existências, através das quais, à custa de trabalho, de sofrimento, nós conquistamos aí gradualmente o saber, que ainda é pouco, né, as nossas qualidades que já possuímos e vamos conquistando também, a cada dia que passa, uma razão perfeita, uma ciência sem lacunas, isso no futuro, né? E um amor infinito por tudo, tudo que vive. Você falou também em sofrimento. A dor em si, ela teria uma função? Olha, a lei superior do universo é o progresso incessante, é a nossa ascensão até Deus. Por uma escala infinita, por meio de transformações inumeráveis, nós vamos nos aproximando de Deus. Então, no íntimo de cada alma está depositado o germe de todas as faculdades, todas as potências, competindo-nos, então, o dever de fazê-las frutificar pelos nossos esforços e trabalhos. Então, a nossa obra é de adiantamento, de felicidade futura. Da mesma forma, se revela aqui em toda a sua grandeza a necessidade da dor, às vezes, a sua utilidade para o adiantamento dos seres. Assim como o mineral bruto, sob a ação do fogo, ele se transforma pouco a pouco em metal puro, assim também a alma, estimulada pela dor, ela se modifica e fortalece. Então, a dor, ela é purificação suprema. É como se fosse a fornalha onde se fundem os elementos impuros ainda, que nos mancham, que é o orgulho, o egoísmo, a indiferença. Então, é a única escola onde se depuram as sensações, onde se aprende a piedade, a resignação e outras coisas mais. Em resumo, a dor deve fazer parte, não tem como fugir disso. Todos nós temos alguns momentos, porque é um bem necessário, é um mal necessário, seria assim, um mal necessário. Nós temos que tirar proveito da dor, né? Ô Cacilda, a gente ficaria aqui falando muita coisa ainda sobre esse assunto, né? Mas eu gostaria que você encerrasse dando sugestões para vivermos bem. Qual seria mais ou menos um roteirozinho para a gente raciocinar em cima disso? O que é mais importante é a gente pensar assim, que nós temos que viver o hoje. Isso é a coisa mais importante, é o agora, né? Então, sem desperdício de tempo, pensando em acontecimentos passados, né? Coisas que já nos marcaram, que nos magoaram, vamos esquecer. E também só tirar proveito daquilo que vai ser bom para nós, né? De dores que foram importantes. E também não nos preocuparmos demais com o futuro, vamos viver o hoje. Então, a tomada de consciência, ela é um trabalho de atualidade, de valorização das horas, a gente valorizar o tempo e de realização constante. A vida é para ser vivida e agora. A vida é um dom de Deus, como nós já dissemos, né? Então, quando nós recebemos um presente de alguém, nós sentimos o desejo de agradecer. Então, desse modo, devemos agradecer a Deus a nossa vida, que foi concedida por Ele. Não devemos cultivar ideias perturbadoras, como pessimismo, culpa, né? Que acaba desestruturando o ser ali nos seus objetivos elevados. A vida física é oportunidade sublime para o crescimento íntimo, para a autoiluminação, que não pode ser exposta a esses fatores de desagregação, de perda, que são pensamentos negativos. Então, vamos preservar o corpo, preparando-o para servir de domicílio por mais largo tempo possível, a fim de que, ao desencarnar, nós não cheguemos à pátria espiritual antes da hora, como nós já falamos do suicídio indireto, né? Então, vamos viver jubilosamente hoje, sejam quais forem as circunstâncias em que se apresenta a nossa existência. Se o nosso instante hoje, né, para quem está nos ouvindo, é de aflição, vamos resignar, vamos agir corretamente, e aí nós estaremos produzindo para o futuro que nos chegará com paz. E se o momento é de gozo, vamos recordar daqueles que padecem à nossa volta, vamos repartir a nossa alegria. Então, quem despertou para a superior finalidade da vida, vive a vida a cada momento, vivendo principalmente agora. Correto. Passa para o nosso ouvinte também quais as obras consultadas para a preparação do programa de hoje. Livro dos Espíritos de Allan Kardec, Perfil da Felicidade, do Valdenir Aparecido Coen,
Ascensão Espiritual de Antônio F. Rodrigues e Celso Martins, Estudando a Mediunidade de Martins Peralva, Alerta, No Limiar do Infinito e Alegria de Viver e Diretrizes para o Êxito, todos de Joana de Ângeles e médium Divaldo Pereira Franco. Viver Ainda é Melhor Saída, do Jacó Melo. Pais e Filhos, Companheiros de Jornada, da Rita Foelker. E O Porquê da Vida, de Leon Denis. Encerrando o programa de hoje, ouça agora a mensagem final. Certamente não cometeriam o autocídio se os que querem se matar soubessem que após o ato o que ocorrerá é o choro convulso e inconsolável dos condenados que nunca se harmonizam. O que ocorrerá é a raiva envenenada daquele que já não pode chorar, porque ficou exausto sob o excesso das lágrimas. O que ocorrerá é o desaponto, a surpresa aterradora daquele que se sente vivo a despeito de se haver arrojado na morte. O que ocorrerá é a consciência conflagrada, a alma ofendida pela imprudência das ações cometidas, a mente revolucionada, as faculdades espirituais envolvidas nas trevas oriundas de si mesma. São as trevas na mais hedionda e dramática exposição. Na terra é preciso ter tranquilidade para viver, até porque não há tormentos e problemas que durem para sempre. Recordemos que Jesus nos assegurou que Pai não dá fardos mais pesados que nossos ombros, e aquele que perseverar até o fim será salvo. Ante o impositivo da lei da fraternidade, devemos orar pelos que se mataram, compadecendo-nos de suas dores sem condená-los. Até porque todos os suicidas, sem exceção, lamentam o erro praticado e são acordes na informação de que só a prece alivia os sofrimentos em que se encontram e que lhes pareciam eternos. Tenhamos, pois, piedade dos que fugiram da vida pelas portas falsas do suicídio, pois eles carecem de amor, da graça e da misericórdia de Deus reveladas pelo amor de Jesus Cristo. Tenham todos muita paz e até o próximo Gotas de Luz.